Hoje eu vou testar e comparar o resultado das 3 últimas placas 60 da Nvidia. Tem a 3060 de 12 GB de VRAM que foi lançada em 2021, a 4060 com 8 GB de VRAM que foi lançada em 2023 e a 5060 ainda com 8 GB de VRAM que foi lançada em 2025. A minha ideia era também trazer a RTX 2060, infelizmente o modelo que eu tinha aqui ele foi de memória RAM, foi de F, mas aí não tem problema, a gente testa pelo menos essas 3 últimas gerações. E vai ser útil também para quem está querendo comprar uma placa usada, uma 3060, 4060, ou para quem já tem uma placa dessas, saber se vale a pena ou não partir para uma 5060. Então é interessante nesse aspecto também. E embora elas sejam as placas mais vendidas de suas gerações, até porque elas são, entre muitas aspas, acessíveis, né? Entre muitas aspas mesmo, né? Porque 2.000 conto numa placa é meio difícil de chamar de acessível. Mas aqui no Brasil e no resto do mundo, elas estão entre as mais vendidas e também entre as placas mais criticadas. Isso porque elas têm algumas polêmicas, como a estagnação da VRAM na 4060 e 5060 e o pouco salto de desempenho que você tem tido entre gerações. Mas bora deixar de papo, bora pros testes. Quer dizer, antes tem uma palavrinha do nosso patrocinador. Se nesse começo de ano você está precisando comprar uma chave do Windows, mas não quer dar a bagatela de 1.000 conto para comprar no site da Microsoft, a minha recomendação é que você pegue uma chave OEM baratinha na gvgmol.com. Até porque usando o meu cupom AG25, que dá 25% de desconto em todo o site, o Windows 11 Pro está saindo por R$ 146,00, o Windows 11 Home R$ 124,00 e o Windows 10 LTSC, para quem ainda quer ficar no Windows 10, R$ 78,00. A ativação é bem simples, depois de pagar você vai receber a chave na página de compra da GVGMOL, copia o código, insere um sistema operacional equivalente e na mesma hora o seu Windows será ativado. O link da GVGMOL estão na descrição do vídeo, confere lá. Como essas placas são para Full HD, a gente vai focar nessa resolução e vai usar também os presets gráficos para a gente ter uma melhor consistência nos resultados. A ideia aqui não é que a gente configure o jogo até rodar bem na placa, é escolher um preset, Auto, Ultra e ver como é que a placa se sai. Eu também não vou usar o FrameGen, até porque seria meio que comparar alhos com bugalhos aqui, porque a 3060 não tem. E também porque eu acho que o FrameGen às vezes confunde muita galera, o pessoal pensa que é mais desempenho, sendo que é maior fluidez na imagem para quem tem monitor de alta frequência poder aproveitar. O jogo rodando com FrameGen, ele vai ter maior latência, ele vai ter alguns artefatos, ele não vai ter a mesma qualidade e precisão visual de, por exemplo, você tá rodando nativo ou até mesmo rodando com o DLSS, o upscaling ligado. E olha que eu tenho mudado um pouco de opinião em relação ao Frame Generation, eu acho que a qualidade tem ficado melhor a cada update da Nvidia, mas a ideia aqui, eu acho que é mais interessante a gente ver o desempenho bruto e o desempenho também com upscaling com DLSS ativado. Se quiser ver eu falando um pouco mais sobre o FrameGen, eu falei bastante no vídeo da RTX 4060 que tá aí no card, que tá na tela. Quanto ao setup de teste, é um Ryzen 5 7500F, 32 GB de RAM e eu vou estar usando o Windows 11 Pro. Lembrando que o PC de teste não é o meu PC principal, não é o PC que eu uso para editar, escrever, para jogar. Esse PC aí, ele tá inclusive com Linux, né, que eu tenho usado aí desde o final do ano passado. E assim, eu não pretendo sair, mas para testar aqui no canal, querendo ou não, a galera usa em geral o Windows, né, então é muito mais interessante e mais abrangente usar o Windows 11, que enfim, a versão mais recente. Começando com Alan Wake 2 no preset alto e DLSS no nativo. A RTX 3060 fez a média de 42 FPS e 1% low 35 FPS. A RTX 4060 foi um pouco melhor, entregando 47 FPS de média e no 1% low 40 FPS. A 5060 deu um sprint, correu um pouquinho na frente, fazendo a média de 61 FPS e 50 FPS no 1% low. Mudando o DLSS para qualidade, as placas têm uma melhora significativa. A 3060 fez a média de 58 FPS e 1% low de 47 FPS. A 4060 fez a média de 66 FPS e 1% low 54 FPS. E a 5060 entrega 86 FPS na média e 67 FPS no 1% low. Somando o resultado dos dois presets e usando a RTX 3060 como referência, a 4060 tem uma média de FPS 13% maior e a 5060 47% maior. Em Clear Obscure Expedition 33, no preset alto e DLSS no nativo, a RTX 3060 fez a média de 56 FPS e 1% low 40 FPS.
A 4060 fez a média de 63 FPS e 45 FPS no 1% low. E a 5060 novamente ficou bem na frente com a média de 81 FPS e 1% low 59 FPS. Mudando o DLSS para qualidade, a 3060 entrega a média de 76 FPS e 1% low 55 FPS, a 4060 entrega a média de 92 FPS e 1% low 64 FPS, e a 5060 vai para 112 FPS de média e 76 FPS no 1% low. Em termos percentuais, a diferença que a gente viu anteriormente se mantém, com a 4060 entregando 17% mais desempenho do que a 3060 e a 5060 entregando 46% mais desempenho. No benchmark interno de Cyberpunk 2077 no preset Ultra, só que botando o DLSS em qualidade, a 3060 fez a média de 79.90 FPS e o mínimo de 68.05 FPS. A 4060 fez a média de 91.34 FPS e o mínimo de 78.25 FPS. E a 5060 fez a média de 119.94 FPS e o mínimo 98.39 FPS. Mudando para o preset Ultra RT, com Ray Tracing ativado no Ultra e mantendo o DLSS ainda em qualidade, a 3060 não conseguiu manter os 60 FPS. Na verdade, ela entregou 51.15 FPS na média e 44.59 FPS no mínimo. Já a RTX 4060 conseguiu manter a média de 62.57 FPS e o mínimo 54.47 FPS. E a 5060 foi para 74.22 FPS de média e 65.17 FPS no mínimo. Olhando o gráfico, percentualmente a gente vê que as três placas mantêm uma diferença de desempenho bem parecida com o que a gente viu nos jogos anteriores. Com a 5060 disparando na frente, a 4060 tendo um pouquinho mais de desempenho do que a 3060 e a 3060 fazendo o que ela pode para rodar os jogos bem. Em Doom The Dark Ages, no preset Ultra e DLSS no nativo, a 3060 deu uma penada porque o jogo usa Ray Tracing obrigatório e é algo que não dá para desativar. Por isso ela entregou a média de 46 FPS e 1% low 36 FPS. Por outro lado, a 4060 fez a média de 56 FPS e 1% low 45 FPS, e a RTX 5060 fez a média de 70 FPS e 1% low 56 FPS. Botando o DLSS em qualidade, a RTX 3060 entrega na média 68 FPS e no 1% low 53 FPS. A 4060 vai para 80 FPS de média e 63 FPS no 1% low, e a 5060 sobe para 111 FPS de média e 104 FPS no 1% low. Esse é um jogo que percentualmente é impressionante para 5060 porque a placa fez quase 80% a mais de desempenho do que a 3060. Enquanto isso, a 4060 fez ali na média apenas 21% a mais de FPS do que a sua antecessora. Então realmente a 5060 disparou muito no desempenho. Forza Horizon 5, no preset extremo e resolução nativa, sem upscale nenhum ligado, a RTX 3060 entrega a média de 80 FPS e 1% low 69 FPS. A 4060 entrega a média de 100 FPS e 85 FPS no 1% low, e a 5060 131 FPS de média e 108 FPS no 1% low. Mantendo o preset extremo, mas ativando o DLSS em qualidade, a 3060 sobe a média para 86 FPS e 1% low para 72 FPS. Enquanto isso, a 4060 entregou 103 FPS na média e 88 FPS no 1% low, e a RTX 5060 144 FPS na média e 114 FPS no 1% low. A 5060 atropelando as outras placas, entregando na média 57% mais FPS do que a 3060. Eu queria muito ter aqui a RTX 2060 para ver como é que fica a diferença de desempenho, mas assim, pode ser que seja uma boa opção você sair da 3060 ou da 2060 para a 5060, o salto de desempenho é significativo. Hellblade 2 no preset alto e DLSS no nativo, que é um jogo bastante pesado, fez a pobre da 3060 chorar, entregando a média de 37 FPS e 1% low apenas 27 FPS. A 4060 também não foi tão melhor assim, fez a média de 44 FPS e 1% low 33 FPS. E a 5060 pela primeira vez aqui nos nossos testes não conseguiu entregar mais do que 60 FPS, na verdade ficou abaixo disso, entregando apenas 54 FPS na média e 41 FPS no 1% low.
Mas nada que mudar o DLSS para qualidade não resolva. Isso faz com que a 3060 suba sua média para 54 FPS e 1% low 43 FPS. Com isso, a 4060 consegue ir para 65 FPS de média e 51 FPS no 1% low, e a 5060 acaba fazendo 78 FPS de média e 62 FPS no 1% low. No percentual, a gente não tem nenhuma novidade, com a 4060 fazendo 20% a mais de desempenho do que a 3060 e a 5060 47% a mais de desempenho. Lembrando novamente aqui que a 3060 é a nossa referência, é o nosso 100%, então esse percentual é em cima dela. Agora o jogo que faz as placas com 8 GB de VRAM simplesmente cagarem na calça. Em Indiana Jones e o Grande Círculo, no preset alto e resolução nativa, a 3060 fez a média de 59 FPS e 1% low 46 FPS. É uma placa que tem 12 GB de VRAM, então ela tá de boa, mas a coitada da 4060 rodou aos trancos e barrancos, entregando uma média de 49 FPS e 1% low 34 FPS, um desempenho inferior à 3060. É isso que ocorre quando a VRAM acaba, fiquem sabendo disso. Então, se o jogo faltar VRAM, o desempenho vai despencar. Por outro lado, a 5060 nem sequer rodou. O jogo ao inicializar atinge 8 GB de VRAM e fecha do nada. Curiosamente, recentemente eu testei a 5050 também e ocorre a mesma coisa. Ativando o DLSS em qualidade, a 3060 entrega a média de 70 FPS e 1% low 51 FPS, enquanto a 4060 e 5060 simplesmente falecem e são enterradas no cemitério das placas com 8 GB de VRAM. Não é uma situação que ocorre toda hora, não é costumeira, são poucos jogos que você vai ter esse problema, mas pode ocorrer, mesmo em 1080p, tem jogos que vão ter uma textura muito pesada e você vai ter que diminuir o preset, vai ter que diminuir a textura, vai ter que mexer na configuração. Percentualmente, esse é o único gráfico em que a 3060 está melhor do que as outras duas placas. A 4060 entregou na média apenas 35% do desempenho da 3060 e a pobre da 5060 entregou nada, entregou 0%. Indo para God of War Ragnarok no Ultra e resolução nativa, a 3060 entrega a média de 79 FPS e 1% low 64 FPS. Já a 4060 faz a média de 92 FPS e 1% low 75 FPS, e a 5060 119 FPS de média e 97 FPS no 1% low. Ativando o DLSS em qualidade, a média na 3060 vai para 104 FPS e 1% low 83 FPS. Na 4060, essa média sobe para 122 FPS e 1% low 93 FPS. E a 5060 entrega 158 FPS de média e 120 FPS no 1% low. Percentualmente, a RTX 4060 entrega o que eu considero um salto de desempenho geracional ínfimo, apenas 14% de ganho na média e 16% no 1% low em relação à 3060. No remake de Silent Hill 2, usando preset alto e resolução nativa, a 3060 entregou a média de 56 FPS e 47 FPS no 1% low. A 4060 fez a média de 64 FPS e 50 FPS no 1% low, e a 5060 fez a média de 78 FPS e 63 FPS no 1% low. Ativando o DLSS em qualidade, essa média da 3060 sobe para 73 FPS e 1% low 57 FPS, a média da 4060 vai para 85 FPS e 1% low 65 FPS, e a 5060 chega a 104 FPS de média e 83 FPS no 1% low. No gráfico percentual, a tendência que você viu durante os testes se manteve, com a 4060 entregando na média 10% a mais de desempenho do que a 3060, e a 5060 entregando 40% a mais de desempenho. E para finalizar nossos testes, The Last of Us Parte 1 no preset Ultra e resolução nativa. Nessa configuração, a RTX 3060 entrega a média de 55 FPS e 45 FPS no 1% low, a 4060 entrega a média de 63 FPS e 47 FPS no 1% low, e a 5060 entrega a média de 79 FPS e 55 FPS no 1% low. Mudando o DLSS para qualidade, a média da 3060 vai para 69 FPS e 1% low 57 FPS, a média da 4060 vai para 76 FPS e 60 FPS no 1% low, e a 5060 continua numa boa, entregando a média mais alta de 95 FPS e 1% low 74 FPS.
Curiosamente, esse é o jogo em que a 5060 teve percentualmente menos salto de desempenho em relação à 3060. Vocês podem ver aí pelo gráfico. Ela entregou apenas 27% a mais de desempenho, enquanto a 4060, na média, entregou apenas 5% a mais de desempenho. Aí tem alguma coisa em The Last of Us Part 1 que acaba pesando muito em todas as placas, e talvez seja, na verdade, a questão da VRAM, viu? Porque deve estar no limite e por causa disso a placa acabou perdendo um pouquinho de desempenho. A verdade é que essas três placas vão conseguir rodar muito bem a maioria dos jogos em Full HD, no Ultra ou no alto perto dos 60 FPS. A 3060 e 4060 vão precisar ativar o DLSS, obviamente, mas a 5060, tirando Indiana Jones, que faltou VRAM, só teve um jogo que ela não conseguiu rodar no nativo a 60 FPS, que foi Hellblade 2, que é um jogo muito pesado. A questão da VRAM é uma realidade, tem alguns jogos que você tá ali 7.8 GB, 7.9, outros até 8 GB, como por exemplo Cyberpunk com Ray Tracing ativado, e tem jogo que nem abre, né, como o Indiana Jones e o Grande Círculo quando você coloca no preset alto. Só que, para ser bem sincero, não é uma coisa que você vai se deparar constantemente no seu dia a dia. Isso aí é algo que vai ter um jogo ou outro que você vai ter dificuldade. E aí, no caso de jogo, na verdade é até simples de resolver. Você diminui o preset, você diminui a textura, isso aí dá para resolver. O problema é quando você vai para atividade profissional, edição de vídeo, render 3D complexo, aí realmente 8 GB de VRAM vai ser um problema. Eu mesmo aqui com meus vídeos que são simples, já estourei VRAM no DaVinci Resolve. Em termos de consumo de energia, entre as três placas, a 4060 é a mais eficiente, consumindo ali 115, 120 watts, enquanto a 5060 estava consumindo 140 watts, 145, e a 3060, coitada, 165 watts, 170 watts, o que mostra que realmente é uma litografia um pouco inferior. Assim, eu particularmente colocando assim lado a lado, eu sou crítico de todas essas placas por vários motivos na época que elas foram lançadas, mas eu percebo que a 5060, ela até que tem um salto de desempenho interessante em relação às suas irmãs, em relação às outras placas 60. Ela talvez seja a placa de categoria 60, desde que a Nvidia começou a chamar de RTX, que mais teve salto de desempenho. Ela teve 31% a mais de desempenho do que a 4060, enquanto a 4060, nos meus testes aqui, teve apenas 11% a mais de desempenho do que a 3060. Então assim, 3 vezes mais salto de desempenho, o que é bastante interessante para uma placa dessa, o que significa que quem está vindo de uma 3060 ou de uma 2060, se ir para a 5060, vai ter um salto de desempenho interessante sem gastar tanto dinheiro assim. Se essa placa tivesse 12 GB de VRAM, cara, teria uma longevidade muito grande, seria uma placa mais interessante ainda. Uma pena, né, que a Nvidia tá cagando pra gente que quer jogar, que quer usar a placa de custo-benefício. É isso, obrigado aí pela companhia de vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Realmente quem fica até o final é porque gosta do conteúdo. E um agradecimento especial para a galerinha que está aqui no canto da tela, que contribui financeiramente para isso aqui acontecer. E se você tiver condição, se torne membro do canal também, porque assim você vai contribuir financeiramente para que a gente possa melhorar toda aqui a nossa produção de conteúdo. E eu posso dedicar também mais tempo para esses vídeos de teste e para alguns ensaios que eu estou preparando para 2026. Agradeço demais quem puder colaborar e vamos que vamos. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!